Mais uma das nossas imersões na história mundial. Desta vez nós vamos falar sobre a Antiguidade Clássica. É outro período aí em que é dividida a história mundial. A Antiguidade costuma ser dividida em alguns períodos também, ou algumas categorizações, Antiguidade Oriental, Antiguidade Clássica. Hoje nós vamos falar sobre a Antiguidade Clássica. E mais uma vez apenas uma introdução, né? Uma ideia geral sobre a Antiguidade Clássica, sobre as civilizações, os povos que faziam parte dessa Antiguidade Clássica. Então vamos ao nosso estudo, né, de hoje. Em primeiro lugar, quando a gente fala em Antiguidade Clássica, é preciso ter em mente que nós estamos falando de Grécia Antiga e Roma Antiga. São apenas essas duas civilizações, os seus tipos de governo, seus regimes políticos. E nós estamos falando em Antiguidade Clássica apenas da Grécia Antiga e da Roma Antiga. A Grécia Antiga ela tem uma influência profunda na cultura ocidental, e essa influência é marcada por uma série de fatores, e nós vamos analisar cada um desses fatores. Muito do que nós temos hoje na cultura ocidental veio da Grécia Antiga. Só para ter uma noção geral, e a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso, a Grécia nos trouxe o ponto de vista filosófico, a ideia de arte, um padrão estético, uma influência na política, né? Alguns regimes políticos como a tirania, né? A ditadura, oligarquia, a democracia grega, primeiro exemplo de democracia na história. Embora a democracia na Grécia tinha um significado bem restrito, né, um significado bem diferente da democracia, tanto da democracia que surgiu na Revolução Francesa, a democracia de inspiração iluminista, como também a democracia atual. Então, a democracia na Grécia era uma democracia bem diferente da democracia que nós conhecemos hoje. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o pensamento científico, né, que surgiu entre os gregos. Nós vamos apresentar aqui três nomes, que é o de Pitágoras, Euclides e Arquimedes. Pitágoras, matemática, Euclides também, Arquimedes até mesmo na física. Essa ideia de pensamento científico surge na Grécia justamente porque há uma mudança no pensamento grego, uma mudança do pensamento mítico, né, o pensamento religioso, para o pensamento racional. Com a mudança do pensamento místico para o pensamento racional, os gregos começam a investigar a natureza, a investigar os fenômenos naturais e sociais a partir desse pensamento racional e não mais do pensamento mítico. Isso leva ao surgimento dos fundamentos de algumas ciências que nós conhecemos hoje e também da filosofia. O segundo é justamente o pensamento filosófico e político, né? E os três nomes marcantes aí é justamente Sócrates, Platão e Aristóteles. Os três eram filósofos, né? Um foi mestre do outro, Sócrates foi mestre de Platão, Platão foi mestre de Aristóteles. E esses três pensadores gregos, eles trouxeram várias ideias, tanto para a filosofia como para a política. Sócrates, por exemplo, começa com a ideia justamente de uma mudança no pensamento, né? A filosofia grega pré-socrática era uma filosofia mais voltada para a natureza, a filosofia socrática é uma filosofia mais voltada para o homem, né? Sua famosa frase, né? Conhece a ti mesmo. É uma filosofia mais voltada para o homem. Platão já traz a ideia de política, né, com sua obra República, né? As ideias aí em torno da política já começam a ser esboçadas por Platão. E Aristóteles, ele também vai falar sobre vários assuntos. Aristóteles foi um filósofo que escreveu sobre muita coisa, né? Desde a lógica, os fundamentos da lógica, a ética, a metafísica. E suas ideias também acabam tendo certo reflexo na política. Então, por isso que quando a gente fala na filosofia grega, no pensamento filosófico e político dos gregos, a gente tem essas três figuras como centrais. Sócrates, com sua nova visão sobre o homem, sobre a importância do conhecimento, de se adquirir o conhecimento, de você buscar o conhecimento, de você criar ideias próprias. Platão, com sua ideia sobre o que seria uma república ideal, um governo ideal, e Aristóteles, com suas inúmeras contribuições, desde a lógica, passando pela metafísica e a arte também, a poética. Aristóteles escreve sobre arte, e chegando finalmente nas ideias de Aristóteles sobre a ética, né? Quando a gente fala em padrão estético, os gregos influenciaram tanto na escultura como na arquitetura e no teatro. Na escultura grega, aquela escultura realista,
né, uma escultura marcante. Nós temos aí que foi depois um modelo estético também para o movimento renascentista, para o Renascimento no século XV e XVI. A arquitetura grega, né, a colunas, aquela forma que é muito comum na iconografia da arquitetura grega, essa arquitetura que influenciou também a arquitetura romana e que influenciou a arquitetura no mundo em todos os períodos da história. E finalmente o teatro, né? E os gregos antigos eles tinham vários nomes associados ao teatro, né? O Sófocles, o Ésquilo, o Eurípides. Então, vários nomes relacionados ao teatro. O teatro grego, né, que era basicamente a comédia e a tragédia, os gêneros, né, do teatro grego. E toda a influência dessas peças de teatro que foram escritas pelos gregos até os dias atuais. Inclusive, nós temos peças que são lidas e encenadas até hoje, que foram, né, produzidas na Grécia Antiga. Né? A ideia de teatro surge na Grécia Antiga. E peças como Édipo Rei e Antígona, que são até hoje encenadas e estudadas e lidas. Finalmente, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a geografia, né? A geografia da Grécia Antiga. A Grécia ela tem uma formação peculiar em relação a outras civilizações, porque a Grécia ela não formava um território unificado. A Grécia era formada por várias cidades, cidades-estado. Essas cidades-estados eram independentes, o que os gregos chamam em comum era a cultura, a língua e costumes. E essas cidades-estado gregas, elas eram distribuídas em um território extenso, né? Esse território incluía a Península Balcânica, que era ali, por exemplo, que ficava na Península da Ática e do Peloponeso, Esparta e Atenas, as principais cidades-estados que são estudadas nos livros de história. As cidades que estavam distribuídas pelas ilhas do Mar Egeu, e aí nós temos, por exemplo, a ilha de Creta, e as cidades que ficavam localizadas na Ásia Menor, né, no litoral ali da Ásia Menor. E aí nós temos várias cidades, né, que estavam localizadas aí, vários nomes, inclusive de filósofos que vieram dessas cidades, a própria Troia, né, e nós temos aí então essa composição geográfica do que era a Grécia Antiga, né, que não tinha esse nome também. A Grécia Antiga não tinha esse nome, ela tinha uma outra denominação que era a Hélade. Era chamada de Hélade e os gregos eram chamados de helenos. Quando a gente fala em grego também é um pouco difícil dizer quem eram os gregos, porque os gregos foram aí vários povos que foram se fixando em todo esse território, né, na Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu, na Ásia Menor, e que foram fundando essas cidades-estado. E entre esses povos tinham os aqueus, tinham os eólios, os dórios. Então eram vários povos que foram se fixando aí e constituindo o que nós chamamos de povo grego. A periodização, ou seja, como está dividida a história da Grécia Antiga. Né? Geralmente, hoje essa periodização, essa divisão da história da Grécia Antiga, ela não aparece mais com tanta frequência nos livros didáticos. Então, nem todos os livros didáticos que vocês procurarem, vocês vão encontrar essa divisão da história da Grécia Antiga dessa maneira que eu coloquei aqui. Mas é uma divisão que ainda se faz útil para os estudos da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica. Qual seria essa divisão? Em são períodos, né? Período pré-homérico, que no caso seria a história grega antes das obras de Homero, a Odisseia e a Ilíada. O período homérico, que a gente pode estudar a história da Grécia Antiga por meio das obras do Homero, que são a Odisseia e a Ilíada. O período arcaico. Esse período arcaico é justamente o período aí da formação das cidades-estado e onde a gente vai estudar principalmente Esparta e Atenas, que são modelos de cidades totalmente diferentes um do outro, né? Esparta, uma cidade militarizada, Atenas, uma cidade mais voltada para a arte e para a cultura, né? Atenas com sua democracia e Esparta com sua oligarquia, são governos diferentes, né? Formas de governo diferentes. O período clássico, que é o período das guerras entre os gregos, tanto os gregos com outros povos quanto os gregos entre si, o período das guerras médicas, o período
da Guerra do Peloponeso. E o período helenístico, que é o período em que a cultura grega ela se mescla à cultura oriental, formando uma cultura mais densa, uma cultura mais ampla, uma cultura mais complicada, né? Uma cultura diferente. E esse período helenístico é o período também de expansão dessa cultura grega aí pelo Mediterrâneo, por outros territórios. Bom, e aqui finalmente nós temos aqui a referência do nosso estudo. Nós se baseamos aqui no livro do Vicentino História Geral para fazer essa introdução à Antiguidade Clássica. E lembrando que a Antiguidade Clássica a gente fala de Grécia e Roma, né? Grécia Antiga e Roma Antiga. Nós falamos basicamente sobre a Grécia Antiga. Em outra oportunidade nós falaremos sobre a Roma Antiga e as contribuições também dos romanos para a nossa cultura ocidental. Então, ficamos por aqui e no próximo estudo nós trataremos sobre a Roma Antiga. Essa introdução, lembrando mais uma vez, ela serve basicamente para que você possa se ambientar, vocês possam se ambientar nos estudos sobre a Grécia Antiga e sobre essa antiguidade clássica, né, que nós falamos, que nós nos referimos, a fim de que você tenha apenas uma orientação de como prosseguir nesses estudos sobre esses assuntos, né, sobre esses temas históricos.